salve rapaziada, hoje o vídeo é a respeito de diferenças entre duas drogas que teoricamente deveriam causar o mesmo resultado. E hoje a comparação será entre Hemogenin e Dianabol, a oximetolona e a metrandostanolona. A primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente fala desse tipo de substância, ou esses dois tipos de substância, é justamente a derivação dos mesmos. O que eu quero dizer com isso? O Dianabol, ele é derivado diretamente da testosterona. E o Hemogenin, ele é derivado da dihidrotestosterona, o DHT. Assim como o Masteron, como o estanozolol. Agora, a primeira coisa, aliás, uma das coisas que a gente tem que analisar nisso também é: existem drogas que foram feitas para aumentar a glicogênio-sintase de maneira exacerbada, ou seja, trazer mais nutriente para as células musculares, aumentando a síntese de glicogênio, ou seja, puxando mais glicose, mais água, formando glicogênio e fazendo com que a sua célula fique mais cheia, que é o que eu sempre falei da diferença entre a hipertrofia miofibrilar e a sarcoplasmática. Porém, alguma dessas drogas tendem a causar também retenção subcutânea. E quanto maior a retenção intracelular, maior a retenção subcutânea. Exceto entre alguns esteroides, por exemplo, a trembolona, que causa uma grande retenção intracelular, por isso que ela te deixa aquele aspecto muito denso, sem nenhuma retenção subcutânea. E ainda por ajudar, ainda faz você queimar gordura, te dá aquele aspecto ainda mais seco e denso. Óbvio que isso tem muita influência da dieta. Quanto mais sensível à insulina, mais glicogênio você segura dentro da célula e menos fora da célula. Voltando no ponto da derivação das drogas, o que a gente tem que entender é o seguinte: derivados de testosterona tendem a se ligar em receptores de testosterona. Eu já citei alguns vídeos para vocês, que eu não sei se vocês vão lembrar. Foi descoberto que nós temos receptores de DHT, receptores de testosterona, e também já foi descoberto que a nandrolona é uma substância produzida pelo corpo. Se ela é produzida naturalmente, obviamente que precisa de um receptor para que ela tenha ativação nos tecidos, nas células. Ou seja, se você tem 3 famílias dos esteroides anabolizantes, os derivados de testosterona, os derivados de hidrotestosterona e os derivados agora de nandrolona, logo se supõe que a diferença daquele sujeito que responde bem a DECA, mas não responde bem a testosterona, está na quantidade de receptor que ele tem para aquele tipo de hormônio. Quantas vezes você nunca ouviu falar? Ah, cara, mas eu tomo Hemogenin e não bate em mim, agora eu tomo Dianabol e em mim funciona. Eu vou dar um exemplo prático meu. Eu nunca tive resultado com Dianabol na minha vida. Já tomei Dianabol original, diga-se de passagem, há muitos anos atrás, quando pisei numa academia a primeira vez na minha vida. Já tomei Landerlan, já tomei diversas substâncias que amigos meus tomaram junto comigo e não tiveram resultado. Porém, Hemogenin eu sempre tive um resultado, sempre tive uma boa resposta à oximetolona. Então o que acontece? Eu já reparei que eu sempre me dei bem com o estanozolol, ou seja, eu sou um forte candidato a ter mais receptores de DHT no organismo. Não é à toa que eu tenho tendência à queda de cabelo, tendência à oleosidade da pele, a acne, tendência a uma libido mais exacerbada, tendência a maior agressividade. Por quê? Porque o meu corpo tende a converter mais testosterona em DHT por causa justamente da quantidade de enzima 5-alfa-redutase que eu tenho, porque eu tenho mais receptores para esse tipo de substância. Então, dado as circunstâncias de que o Hemogenin é derivado de DHT e o Dianabol é derivado de testosterona, eu tenho certeza absoluta. Se você é um cara que responde bem a Hemogenin, você vai responder bem a estanozolol, a Masteron e até outras substâncias. Se você responde bem a
testosterona, você vai responder bem também a derivados de testosterona, como Dianabol, Boldenona, entre outras drogas, ok? Mas, Bike, e a nandrolona? A trembolona é um anabolizante que bate em todo mundo, mas eu já vi casos de gente que não responde tão bem à DECA, mas responde bem à trembolona. 3 coisas têm que ser levadas em consideração. Dosagem, ok? A DECA ela é menos potente que a trembolona e os resultados são diferentes. A DECA puxa água para dentro da célula, mas puxa muito para fora, por ter muita afinidade com o receptor de minerocorticoide. Ou seja, ela pode se ligar nesses receptores e agir mais fora da célula que dentro. Mas aí você teria também uma tendência à retenção hídrica, aquela cara de bolacha que a DECA dá, ok? Já a trembolona, ela já age diferente. E outra coisa, pessoal, a trembolona, ela aumenta muito a quantidade de receptores de IGF-1. Então eu considero que elas sejam a única substância, ela aumenta a quantidade de receptor e aumenta a quantidade de produção de IGF-1. Ou seja, ela vai agir por outros mecanismos, ela vai ativar mais IGF-1 diretamente. Diferente de outros esteroides que tem que migrar para o núcleo da célula e criar um mensageiro, um RNA mensageiro para ativar o IGF-1, subsequentemente o AKT e depois o mTOR e gerar o anabolismo. Porém, isso é para resposta à síntese proteica. Nós estamos falando aqui de resposta a inchar a musculatura, síntese de glicogênio, hipertrofia sarcoplasmática, que é a primeira hipertrofia que a gente percebe no começo do treinamento e no começo do uso de esteroides anabolizantes. Espero que tenha ficado claro aí para vocês o motivo pelo qual você responde mais a uma droga do que outra. Eu citei os 2 exemplos de Dianabol e Hemogenin, que são drogas muito parecidas, a forma de administração é quase a mesma. E olha que o Dianabol, miligrama por miligrama, ela é a droga mais potente do mercado, ok? Até mais que a própria trembolona para anabolismo. E anabolismo não significa só síntese proteica, também significa síntese de glicogênio, porque 70% do seu músculo é feito de água, não importando quanto você tem de músculo. Se você tem 30 quilos de fibra, ou 40 ou 50, 70% disso sempre vai ser água. E logicamente, quanto mais fibra, mais água você tem no corpo, ok? Então as substâncias são parecidas, só que o mecanismo de ativação dos resultados de ambas são diferentes.